dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio da segunda temporada do Nas Internas. E como sempre, obrigado para você que segue a gente. Obrigado para você que clicou no inscreva-se, que clicou no sininho, que segue a gente no Instagram. Putz, cara, agora vem aquela lista, eu fico tenso na hora da lista, sabe como é que é? Sei. Então assim, segue a gente no Instagram, Nas Internas Pod, segue a gente no Telegram, Nas Internas, vai na lojinha, loja.nasinternas.com.br, Spotify também, só botar lá na busca Nas Internas e você acha todos os episódios da gente. Os episódios no Spotify entram na quinta-feira, os episódios no YouTube, terça-feira, 18 horas, e eu sou o Neto. Eu sou o Thiago, o Neto ficou tão nervoso que ele esqueceu o importante. A gente também tem um canal de cortes, que é youtube.com/cortes nas internas. Na verdade, eu não esqueci, eu deixei pra você ter alguma coisa pra falar. Belíssimo, belíssimo. A gente vai se adaptando, né? No canal de cortes, pessoal, a gente faz um resumo dos principais pontos da entrevista para aquelas pessoas que não conseguem assistir o episódio todo, porque ele acaba sendo um episódio mais longo. Eu sou o Thiago e a gente tá aqui hoje com uma profissão bem diferente, assim. Pô, total. A gente tá aqui com a Alexandra Hurley. Ela é tradutora português-inglês e intérprete de casos judiciários e... Judiciários ou jurídicos? Judiciário. Acho que é no judiciário. No judiciário americano. E médico também. Então, Alexandra Leca, né? Bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado o convite. E depois de você se apresentar, eu gostaria de saber como é que é pensar em dois idiomas, que isso foi um fator curioso que quando a gente estava conversando, você me passou. Boa noite, good evening everybody. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo Você podia fazer, né, Leca? Inteirinho, assim, cada frase que ela fala em português, ela traduz para o inglês também. Podemos também, com certeza. Muito obrigada e é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandra Hurley, eu sou intérprete português e inglês para o judiciário e a área médica americana, mas interpreto para outras áreas também, se for necessário, em educação, conferências e o que eles precisarem. Legal. E como que é pensar em dois idiomas? Que eu acho que isso aí é um fator curioso que você me passou. Pensar em dois idiomas é um pouco cansativo se está na linha de trabalho. Por exemplo, se eu estiver numa dinâmica, numa interpretação jurídica, porque existem várias formas de interpretação, ou não várias, são 3. Interpretação simultânea, interpretação consecutiva e sight translation, que é um texto que eu, no caso, a intérprete lê e repete no outro idioma. Então, dependendo da dinâmica, fica um pouco difícil se você não tiver um certo preparo. A simultânea, a gente geralmente interpreta com alguns segundos de atraso. Simultânea é Oscar. Simultânea... Né? Tô assistindo o Oscar e o cara vai falando e o tradutor vai falando em cima. Exato. Oscars, Nações Unidas. Conferências, treinamentos, Sim. quando não tem muito tempo. A consecutiva é um diálogo. Na comparação de uma consecutiva para a simultânea, é que se você estiver em uma audiência, por exemplo, os dois modos são aplicados, mas eles dependem também do contexto. Porque, às vezes, o simultâneo, você flui mais rápido, então não demora o dobro de tempo. Uhum. Então, é por isso que é utilizado esses dois métodos de interpretação. No cenário médico, eu vou voltar na sua pergunta que eu não esqueci. No cenário médico, geralmente a interpretação usada é a consecutiva, porque é a comunicação entre o paciente e médico. Então, existe mais explicações ali que no jurídico, no judiciário, quando você está num contexto de tribunal, ele acontece, mas você é mais liderado pelo juiz, se for uma cross-examination. No tribunal é até mais importante, né, que o cara fique sabendo exatamente como é que tá indo. No médico, o médico pode falar, depois você passa para mim. Eu imagino que assim, o que você está falando do consecutivo é meio o que acontece em reunião, né? O cara fala o tempo todo, aí depois o intérprete falou isso. Exato. Mas... Que às vezes você vê assim, o cara falar meia hora, aí o intérprete falou que sim.
Ele falou mais que isso. Mas tudo bem, né? Então, pensar em 2 idiomas requer muita prática, muito treinamento em terminologia. Ser bilíngue não é suficiente, né? Pensar em 2 idiomas na rapidez do treinamento que eu fiz e os intérpretes fazem para conseguir estar naquele papel, né, e ter aquela desenvoltura, a gente precisa ter um certo domínio, eu vou falar equivalente nos 2 idiomas mesmo e conseguir transferir. Mas para eu chegar até lá, principalmente para o simultâneo, foi um pouco difícil, porque eu precisava me gravar falando e ouvindo o que eu falava. Então, eu comecei com o treinamento do Judiciário, do Departamento de Justiça. Eles me enviaram para um treinamento. E parte dos exames, eu tinha que começar a interpretar simultaneamente a 135 palavras por minuto. Quantas? 135 palavras muito. Por minuto. Daí aumentou, acho que para 145 e daí aumenta para 165 no final. Nossa. E o teste final é proctored, é uma pessoa do outro lado, remoto, te observando, tem controle no seu computador e você está interpretando as simulações para conseguir passar. Agora, por exemplo, você está pensando em 2 idiomas, você está falando em português, mas você está tipo... Eu tenho a facilidade de reciclar. Mudar a chavinha. Eu consigo, por exemplo, quando eu estou com colegas lá, eu falo metade da frase em português, a outra metade em inglês. Já vem natural. Se a palavra não vem fácil, porque não necessariamente a palavra vem na sua cabeça. No meio de uma interpretação, às vezes você não lembra da palavra. Pode ser uma roda, pode ser um cabelo, um capacete. Às vezes, no meio do contexto, porque você não sabe o que o réu está dizendo, você não sabe o que o réu vai te explicar, o que ele vai dizer. Então, às vezes, aparecem palavras, às vezes você fala assim, eu sei o que isso significa, mas eu não sei no outro idioma. Então, existem esses desafios, né? Mas eu consigo... E você já se pegou fazendo tradução quando não precisa? Por exemplo, assim, você vê um filme em português, eu acho que é assim, porque você mora lá nos Estados Unidos, talvez o inglês seja a sua língua constante, né? Assim, do dia a dia, assim, né? Talvez não, né? Mora nos Estados Unidos. Então, eu digo, se você vê se assiste um filme, uma novela, você começa a ver a novela e na sua cabeça você começa a traduzir ao mesmo tempo ou não? Você consegue desligar? Assim. Às vezes eu consigo desligar. Às vezes, quando eu estou assistindo por exemplo, um programa de televisão, de noticiário, eu me pego interpretando em silêncio. Mas não é questão de interpretar, é de realmente reciclar. É quase um exercício, né? Um exercício mental. Sim. Mas isso acontece frequentemente, eu acho. Mas eu não me incomoda. O cérebro está sempre funcionando, né? Entendi. Então, E como que você desliga? Porque, não desliga. É engraçado que ele diz que o cérebro de um intérprete funciona acho que 3 vezes mais que o cérebro de uma pessoa que não faz esse tipo de trabalho, né? E durante a pandemia do Covid, eu acordava no meio da noite interpretando. Nossa! Eu te juro, eu acordava interpretando sonho. Mas foi muito intenso, né? O volume foi realmente insano. Mas espera aí, pra gente entender, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, e então a gente já sabe, mas quem está vendo não sabe. Vamos lá, vamos falar do judiciário, tá? Depois a gente fala do médico. No judiciário, você é chamada para um criminoso brasileiro. É assim, o cara é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que foi processado, não é um criminoso, foi processado, só que ele não fala inglês, então vai rolar todo o processo ali e ele precisa saber o que estão falando. É para esse caso que você vai? Não necessariamente para um criminoso, são para todas as pessoas, no caso, que falam português e não entendem o inglês ou não falam o suficiente, por direito de lei, está na Constituição, eles têm direito a entender e saber o que está acontecendo. Mas ele está lá no tribunal. Por exemplo, eu fui preso. Aí eu não tenho dinheiro para advogado, porque eu sou pobre, fui preso, estou lá, eles vão arrumar um advogado para mim. Na sessão, antes do tribunal,
Na sessão com o advogado, eu posso ter você para me ajudar? Sim, se você for eu não interpreto presidiários nesse contexto que você está me dizendo. Leca. Eu interpreto, mas geralmente é assim, olha, eu vou explicar do meu ponto de vista. Tá. Eu recebo uma solicitação do governo para interpretar juiz tal e juiz tal. Então, eu aceito, nós chamamos de work order, e eu me apresento no tribunal. Não sei exatamente, isso no migratório, tá? Eu não sei exatamente qual é o caso. Qual é o Mas caso, geralmente sim. migratórios são as solicitações de cidadania, né? São pedidos que as pessoas fazem. E para chegar ao ponto de comparecer perante o juiz, eles precisam ser solicitados para comparecer. Não é? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, algum pedido que está lá pendente e tudo mais. Então, se essa pessoa, né, o réu, nós chamamos de respondentes, o inquirido, se ele, no caso, tiver na ficha dele que ele não fala inglês, ele precisa do intérprete de português, automaticamente o intérprete vai estar à disposição. Se ele comparecer ao tribunal e não tiver um intérprete, geralmente eles remarcam ou pegam agora, tá vendo? Eu tô falando inglês. Hoje em dia, eles fazem as audiências remotas, ao vídeo ou ao telefone. Então, eles conseguem solicitar um intérprete para facilitar a comunicação, inclusive também porque os assuntos são tão sérios que eles não iniciariam nenhum tipo de a comunicação dessa forma sem ter um intérprete. Porque é parte da Constituição. A pessoa tem direito realmente a saber o que está acontecendo, porque está lá. Mas você pode interpretar também, tudo bem, você não precisa estar no presídio, mas assim, uma reunião minha, ou presidiário, o Acusado. não, é que você usou um termo, não é o acusado. Como é O que réu, é o a arguido, Não, você falou uma respondente. coisa. O respondente. É que na imigração é respondente. Federal já é outra terminologia. Tá, então eu sou o respondente, nesse caso, e eu quero conversar com o meu advogado fora do tribunal. Você também faz isso? Você também pode fazer isso, ou eu que me vire? Geralmente, quando chega no ponto de ter um intérprete ali para interpretar a dinâmica, né, a comunicação, isso já foi... Já passou a fase. Já passou a fase. Sim. Já a pessoa comparece com o representante legal, o advogado. A intérprete não facilita esse contato. A intérprete só está lá só para interpretar, a troca de informações entre as duas partes. Entendi. O intérprete precisa ser imparcial. Geralmente não tem contato com a pessoa que está se apresentando, indiferente do contexto, porque há conflito de interesse e a gente precisa, inclusive, comunicar ao tribunal e ao juiz que se no caso, né, conhecer a pessoa para o juiz decidir se eles querem que a gente continue interpretando ou se eles querem chamar uma outra intérprete ou um outro intérprete. E assim, geralmente pode ter mais de uma audiência, né? Ela pode ser desdobrada. E aí, quando geralmente um intérprete pega o caso, ele vai em todas O mesmo intérprete? É o mesmo intérprete ou não? Você tá lá e mudou e vai pro próximo? Não necessariamente. No migratório, eu nunca repeti um caso. Tanto porque pode haver conflito de interesse. Eu acho que é intencional. Eles não solicitam o mesmo intérprete para... Eles viajam, inclusive os intérpretes, no país todo para interpretar. Entendi. E quando você tá no tribunal, então tô eu cada vez me ferrando mais. Já fui preso, já fui lá, tô sentado no tribunal. Você não fica do meu lado, você falou que não tem contato. Então você fica num outro lugar e eu fico de fone, é isso? Cada sistema judiciário tem um sistema. No imigratório, os intérpretes são intérpretes geralmente dos juízes, né? Então, para chegar ao tribunal, o respondente não pode levar o intérprete dele, contratar. O Departamento de Justiça solicita o intérprete se apresenta para o escritório central e a gente senta do lado do juiz com fone de ouvido, de frente como eu estou para vocês agora, e o juiz na bancada. Eu posso te fazer uma pergunta, por exemplo? Eu tô ali, tô vendo o negócio acontecendo, eu não posso falar assim,
Pergunta pra ele aí se não... Não, entendi. Eu não me refiro a você. Não, a intérprete simplesmente facilita a comunicação do juiz. Entendi. E se o juiz permitir, tudo tem que ser feito nos autos e tudo tem que ser feito com o consentimento do juiz. Então, nós não podemos ter contato direto com Você já pegou o cara mentindo? Que você olha e fala assim, isso aí é conversa desse cara, isso é conversa. Então, a dinâmica já... Claro que você não pode falar, A gente não né? pode falar, não pode demonstrar. Claro. Não pode dar risada. Tem um... Dá risada demais. O cara fala e não consegue nem falar, já chora de rir. Exato. Fala pro juiz, não. Nem vou traduzir. Não, né? Preciso continuar? Você não pegou que esse cara é safado? Tem um certo protocolo que a gente precisa seguir, mas lógico, tem vezes que, né, a gente tem a nossa própria opinião, mas é irrelevante. Claro, você não pode falar, mas você percebe, assim, né? A gente continua interpretando, né? Sim. Interpretando porque, principalmente, o mais importante é que a função realmente é de facilitar o acesso ao idioma e o juiz precisa entender. E muitas vezes, a maioria das vezes, os juízes são bilíngues ou trilíngues. Entendi. Então, eles sabem o que está acontecendo. Entendi. E se há alguma dúvida, eles enviam também a nossa gravação para um perito analisar e para fazer algumas alterações no processo e tudo mais, que eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Mas daí eles podem... Isso é interessante, porque assim, todo mundo é gravado, principalmente você, pra saber se não passa nenhuma informação errada. Você é auditada depois disso? Tem algum, sei lá, alguém que fica validando? Em caso de dúvida, sim. Em caso de dúvida, eles fazem a verificação dos autos, né, com outros intérpretes. Eu não tenho acesso, no caso, se fosse uma gravação de uma audiência que eu tivesse interpretado, eles não avisariam para mim. Talvez após, se houvesse algum tipo de erro, né? Se houvesse algum tipo de questionamento. Mas em relação à minha interpretação. É que geralmente, por exemplo, numa dinâmica, isso é engraçado. Uma dinâmica assim, quando você está interpretando, né, dependendo da forma com que o advogado está defendendo o cliente ou tentando fazer uma solicitação para o juiz, né, e tem advogado que fala português, mas porque os pais são brasileiros, enfim, não é o primeiro idioma. Já houve casos, né, o intérprete é sempre culpado. Isso não é só em português, é em espanhol, em todos os idiomas. Se acontecer alguma coisa errada, a culpa é do intérprete. Então, o juiz está sempre atento a esse tipo de coisa, né? Porque, geralmente, eles questionam o intérprete e o juiz, às vezes, fala, olha, então você usa uma outra palavra, ou deixa meu intérprete quieto, entendeu? Então, existe certas formas, assim, de confronto, né? Não sempre, mas há, né, essas situações. Você, saindo da imigração, assim, nos casos que não são de imigração, primeiro que assim, né, eu imagino que tenha muito brasileiro ilegal, né, deve ter essa história, eu não imagino a quantidade de brasileiro em outros problemas que não sejam de imigração, assim, por exemplo, você já pegou casos de roubo, de assassinato, casos assim que o brasileiro realmente aprontou, assim? Então, esse já é um judiciário diferente. Esses são os tribunais, os fóruns de condado, tá, do estado. Imigratório já é a nível federal. Sim. Né? Mas ele não cuida de casos criminais. Se, por exemplo, se tiver algum problema, eles redirecionam para o tribunal para esclarecer e para ter outro juiz para resolver a causa, né? Então, em relação a roubo, eu não interpretei roubos. Na verdade, eu vou interpretar roubos, né? Eu estou num treinamento aí, mas não é a parte do meu forte. Eu estou agora treinando para isso. Mas, na verdade, quando a pessoa... O contexto do tribunal do Estado é diferente. Já o intérprete está lá para interpretar o réu ou a pessoa que está lá foi uma violação de carteira de habilitação ou foi uma violência doméstica. São coisas mais leves ou não? Não necessariamente. Roubo, existem vários tipos de tribunais tomando conta de corte, né? Tomando conta de situações diferentes. Do juvenil. Você já teve medo de algum brasileiro? Que você falou assim, ih, rapaz, isso aqui... Eu tive uma vez. Uma vez eu fiquei assustada.
no começo da nossa conversa, né, a gente estava comentando, eu fui, com a imigração, eu sou solicitada para ir em centro de detenções. Eita. E houve uma pessoa que eu fui interpretar dentro de um centro de detenção. Então, foi aquela dinâmica Orange is the New Black, sabe? Sei. Né? Você entra naquele presídio. Eu nunca tinha entrado antes. Então, assim, aquele cheiro distinto. Todas as pessoas indo visitar. E a intérprete toda arrumada, porque tem aquela claro. aquela cultura. Então, quando eu entrei, eu me apresentei, precisei mostrar a identificação. Quando eu me identifiquei, não tive problema, mas eu tive que entrar. Caminhou Essa entre foi a as primeira salas. vez. Eu precisei entrar lá dentro. Então, quando eu entrei, escutei aquela porta de metal, bum, eu pensei, oh meu Deus, eles vão me esquecer aqui dentro, sabe? Deu realmente um medo. E o cara tava com uniforme de preso, não? Estava. Eita, que legal. Laranja, não? Ou era listradinho preto e branco, que nem os metralhas? Eu não me recordo mais. Eles usam laranja, sim, mas eu não me recordo dessa ocasião. Tá. Eu não posso dizer se foi um homem ou uma mulher, mas eu lembro que quando tudo aconteceu e o juiz escutou a causa, né, escutou a audiência, o juiz simplesmente falou assim, olha, eu ouvi, eu vou estudar o seu caso e eu vou te enviar uma notificação com a minha decisão pelo correio. E eu tenho uma outra audiência agora, muito obrigado, porque foi... Eu tive que viajar para outro estado, mas o juiz não era daquele estado, ele estava na televisão, né? Então, mas foi dentro de um tribunal e tudo mais. E essa pessoa estava sentada do meu lado. E essa pessoa estava acorrentada. E ela bateu com essa corrente do meu lado. Pelo amor de Deus, bluft! A intérprete, porque nós referimos a nós mesmos como intérprete, né? Como terceira pessoa. E você fala como o Pelé, que nem o Pelé. Eu não sou o Edson Arantes do Nascimento e o Pelé. Ele fala assim, não, o Pelé quando jogava, não sei o quê. Então, a intérprete deu um pulo da cadeira, porque assim, foi um que grito engraçado, de pânico, a intérprete é ela mesma. Foi realmente Você foi assustou mesmo. Foi um susto. E era tremendo. corrente, não era algema? Assim, era algema corrente, mas tinha corrente mesmo? no pé Aquelas também. provavelmente é maior e No mais momento fina, do assim. estrondo, você já não sabe o que é, entendeu? Você já pensa, vou sair correndo, né? Entendi. Né, E a porque- pessoa, homem ou mulher, botava medo, assim? Tá. Foi um momento só, né? Tinha um segurança. Mas tal. é a tensão de você estar numa nossa, cadeia. não quero. Exato. E é engraçado que assim... Não, mas aí não era na cadeia, era? Isso foi Era no presídio. Já foi? E isso É. tudo aconteceu dentro da cadeia, Dentro. entendi. Porque assim, parece que a polícia americana dá muito mais medo do que a brasileira, assim. Por mais que você tá tudo bem, você vê a polícia, fica tenso, assim. Você acha? Eu acho. Vai lá na quebrada pra você ver. Não, mas é Qual é a diferente. polícia aqui? Não, mas é diferente. Não, eu acho porque que lá... polícia... Eu tenho medo de polícia. Eu não tenho nada... eu não tenho nada a dever, mas eu tenho medo de polícia, cara. é que não assim, é legal. Não, eu também. Né? Eu acho que assim, Não é legal. tô tudo... Não cometi nada, tô tudo tranquilo. Fica tenso. Mas acho que lá nos Estados Unidos, o regime é tão mais sério e diferente que... Cara, aqui se o policial te para alguma coisa, você fala, você tenta... Lá não tem conversa. Aconteceu algo, é aquilo e acabou. Né? Então, imagina uma situação dessa. Deve ser... Não, porra. deve dar muito medo. Deve dar muito medo. Eu gosto muito de ver vídeo de tribunal americano, assim, né? Nas minhas madrugadas, assim. Tem uns canais que eu gosto. Porque tem um juiz que só pega a causa bonitinha, que é lindo, que é um velhinho, assim, que é o máximo. Mas teve um que eu vi já mais de uma vez, porque eu acho muito legal a reação dele. E é assim como você falou, a tela tá dividida em dois. Então você vê que aqui é o presídio, só que ele vai chamando uma pessoa atrás da outra. As pessoas vão vindo em pé assim, já falam com ele, e aí ele dá o veredito pra menina assim, vai ficar 30 dias na cadeia, não sei o que. Ela faz assim pra ele. E sai. Aí ela sai, ele ri. Ele vai... Traz ela de novo. Aí a menina vem de novo, ele... 60 dias, ela. Traz ela de novo. 90 dias. Vou parar, senão eu vou ficar até aqui prisão aprender, né, perpétua, quando né? vai.
E uma coisa que você estava falando que eu achei curioso é, para a parte de roubos e crimes mais, não sei se pesados seria a palavra, você está estudando. Como que é essas preparações para cada fase, assim, né? É por nível de complexidade do caso? Como que é? Não, para poder entrar no judiciário, a pergunta... Bom, cada judiciário tem o seu protocolo, e tem o seu vocabulário, tem o seu treinamento. E geralmente eu entrei por privilégio. Eu fui chamada para fazer um teste. Você entrou por privilégio? Por privilégio. Que quer dizer? Privilégio porque porque foi um privilégio para você. sorte. Entendi. Foi sorte, né? Eu vi uma oportunidade e eu fui atrás e eles falaram para mim, então a gente vai te dar uma provinha. Provinha é fácil. Se você passar, daí a gente conversa. E a prova foi uma interpretação também, uma simulação de uma situação real. E eu não tinha domínio da terminologia e tudo mais, e consegui passar. Daí eles gostaram do meu potencial e eles me enviaram para fazer um curso pertinente só àquele judiciário. Já para entrar nos outros, existe uma certificação, existe cursos, existem provas e existem os próprios estados que te treinam. Uhum. Então, eles olham o seu currículo e te convidam. Entendi. Geralmente é isso. Você pode até atrás e enviar seu currículo da forma tradicional, mas existe um certo prazo, um tempo para você conseguir entrar. Não é fácil, mas também não é impossível. Né? Você falou que alguns dos juízes são bilíngues, trilíngues e tal. Você já viu, por exemplo, se ele se equivocar e falar alguma coisa errada, você pode corrigir, não? Se ele entender alguma coisa. Eles Nunca erraram. Inglês, nunca erraram. Não em inglês, eu digo em português. Por exemplo, se ele tiver ele tá ouvindo o brasileiro falar. Ele responde em português. Não, mesmo que ele responda em inglês, vamos dizer que ele seja bilíngue, né? Então ele está entendendo o que o brasileiro está falando, mas aí tem um mal entendido ali. Você pode interferir, não? Você tem que ficar na sua. O juiz sempre julga em inglês. Sim. Nunca em outro idioma. Mas inclusive, o juiz nem fala que ele fala outro idioma. A gente fica sabendo porque outras pessoas comentam, o juiz fala tal idioma e tudo mais, né, mas assim, não é uma coisa declarada, mas é um conhecimento, né, eles são geralmente são doutores, né, em direito. Tem em direito, mas eles têm um treinamento extenso aí em muita coisa, e eu acho que idiomas, né, deve ser um requerimento também, inclusive para o imigratório, né. E você já teve alguma situação embaraçosa, assim, que você se atrapalhou e falou algo invertido ou algo que foi mais tenso? Eu acho que a questão não é atrapalhar, existem técnicas, né? Então, se por acaso, porque nós somos todos... Eu sou humana, né? Então, assim, o meu trabalho é uma maratona mental. Uhum. Então, a forma com que eu encaro é assim, eu preciso reciclar, eu tenho muita responsabilidade em entregar o que está sendo dito, porque eu posso condenar uma pessoa. Né? Então, se há um erro da minha parte, e se eu pego esse erro, porque a dinâmica é tão rápida, eu preciso avisar os autos. Então, geralmente eu falo juiz, nós referimos a não só excelência, nós falamos judge. Uhum. É habitual falar, né? Judge, uma correção da intérprete. E já é tão automático, eles estão tão habituados que eles corrigem os autos. Entendi. Então, nós não temos não há necessidade de passar... Nós temos tanto treinamento, não existe esse estresse de, me atrapalhei e tal. Se atrapalhar, a gente simplesmente... Corrige na hora e vai segue. embora, né? Os autos, notifica o juiz, e nós temos a oportunidade de interpretar da forma correta ou de acessar a terminologia, um dicionário. Nós temos esse... você pode pegar um dicionário para... sim, eu tenho digital. Nós temos essa flexibilidade, Claro. porque nosso trabalho é uma maratona mental. Entendi. É muito mecânico mesmo. Você, uma pergunta que se você não quiser responder, obviamente não precisa, mas assim, as intérpretes ou os intérpretes, eles são pagos por audiência ou você é contratada por mês, por exemplo? Se é CLT ou se é PJ? Bom, então, depende do tipo de contratação que você tem. Né? A maioria dos intérpretes são contratados e cada um negocia o seu contrato. Infelizmente,
Infelizmente, nós não temos não é uma profissão legalizada, quer dizer, nós não temos Entendi. um guideline, né? Mas nós temos associações que nos representam, né? Então, a maioria dos intérpretes que trabalham para o imigratório, os intérpretes são contratados, né? Não são funcionários, né? Já para o Estado, existe uma combinação. Para o federal, eu acho que existem muitos poucos que devem trabalhar para o federal, são todos contratados. Tá. Né? Mas tem uma necessidade tão grande, Ou principalmente seja, no você Estado. recebe, o cara recebe... Por audiência. Não, se você contrata... Então, Não, eu não não, entendi. sim. Eu trabalho a modo Estados Unidos, então eu não sei a diferença Não, do não, CLT. é assim, você tem um salário mensal independente de quantas sessões você fizer, Não. ou não, você paga por como é que eu vou dizer? Interpretação. Por interpretação, por tribunal, por... Eles quebram o salário, né? Por hora, Entendi. meio-dia ou de período integral. Ah, entendi. Então, Entendi. geralmente não é por audiência. Bom, acaba sendo Sim. por audiência, mas geralmente não. Muitas vezes, quando nós nos apresentamos no tribunal, nós pegamos várias audiências, porque existem audiências curtas, existem audiências longas. Nós nunca sabemos nesse tempo vai contexto demorar? judiciário Sim. que eu tenho trabalhado. E existem aquelas na televisão. A remota, que existem várias... Cada pessoa é uma audiência diferente. Entendi. Sim. Cada caso é uma audiência. É o Então, seu pra caso. Leca, ela quer que o crime, Quanto aumente, pior, quanto melhor. pior tiver a situação. Ela tá pensando em ir pra Bagdá agora. Eu acho curioso que você falou que é uma maratona mental. Porque, sei lá, a gente, seres normais, assim, que eu diria que não tem esse esforço, né? Às vezes a gente termina o dia exausto, cara. Dependendo da entrevista, quando ela é muito longa, eu chego em casa, tipo... Não, eu falei pro Thiago outro dia, assim, parece que a gente tá um bate-papo, não sei o quê, mas você tá o tempo todo, né, assim, o que eu vou perguntar, o que ela respondeu, como é que vai... isso aqui a gente já falou e tal, e é uma piada perto do que ela faz. Não, né? total. Perto do que você faz é uma brincadeira, esse exercício mental da isso gente que eu até ia aqui perguntar, assim, tem um período que nem piloto, ele faz uma viagem X, descansa X dias porque é necessário. Tem algo assim na parte de interpretação também? Ou seja, você consegue trabalhar a semana inteira? Como é que funciona? Então, a dinâmica de cada interpretação requer um tipo de disciplina, né? Mas assim, por exemplo, a interpretação simultânea, a gente precisa trabalhar em par, pelo menos. Porque o cérebro não consegue interpretar, a gente não consegue interpretar por mais de 20, 30 minutos, dependendo da velocidade do texto, do contexto que a gente está interpretando. Então, o cérebro começa a ficar devagar e a gente começa a falar como se a gente estivesse bêbado. E daí o seu parceiro tem que pular e começar a interpretar, ou já é um acordo. E também existe parte de terminologia. Isso é conferência, tá? Treinamento e tudo mais. Daí o seu parceiro tá lá também pesquisando terminologia, no caso, alguma palavra aí, porque é simultâneo, alguma palavra aí que você não conseguiu pegar, não falou exatamente, daí você vai lá e corrige. A gente sempre consegue corrigir o que a gente está falando. E o teu parceiro, você tá ali traduzindo simultâneo e de repente o teu parceiro pode falar alguma coisa pra você? Não, É geralmente. batata, Nós é temos batata, não é banana, Leca, é batata. Não, a gente dá uma indicação. Não acontece isso com muita frequência em relação a... Apesar de batata e banana... É pra aprender, Exato. Ele falou prender, Leca! Não é soltar. Mas apesar de que batata e banana também não tem muito problema, né? Prender e soltar deve ser um problema. Eu acho que ajuda bastante quando a gente tem uma dupla, né? Quando tem uma dupla. Eu acho é essencial para fazer esse tipo de interpretação e para ter esse tipo de apoio. Porque às vezes falta, lembra aquela palavra que eu te falei, do capacete e tudo mais? Porque flui tão rápido, claro, né? Daí o seu Nossa, parceiro deve dar muita consegue aflição. pegar também, né? Porque ele tá ouvindo na dinâmica, mas ele não tá falando, o cérebro tá... Então tá ali no computador, no laptop,
e te Mas já mostra- às vezes te aconteceu mostra. de faltar uma palavra pra Ah, você e você sempre. ficar, puta, e agora? Sempre. E aí como é que acontece. faz? Bom, dependendo, né? Quando geralmente a maior parte das interpretações que eu faço é em um contexto que não é conferência, porque conferência é complicado. Mas conferência a gente precisa ter realmente o resumo do treinamento adiantado para conseguir preparar, porque não é justo pegar um treinamento Claro. específico e não ter, né, esse tipo de informação. Dentro do judiciário, eu paro, porque daí eu não preciso de um parceiro. Daí eu paro, aviso o juiz que eu preciso verificar a terminologia para Entendi. certificar, para colocar nos autos, e eu tenho essa Entendi, você tem esse tempinho liberdade. ali E ele não pra fazer. fica puto, assim, tipo, porra. Não. De novo? Não, porque, Batata! Eu já sei! não, porque imagina, nosso trabalho a gente vai ficar uma pilha Não, de nervo, claro, né? A gente precisa claro. ter esse espaço, né, para até fazer o trabalho correto, né? É porque a associação que eu ainda faço é com o policial americano, que imagina um juiz, né? Que um nível acima, vamos dizer assim, né? Ai, mas eles são tão bons, assim. Tem muito juiz muito bacana que entende, fala até devagar. Tem alguns que falam rápido, mas eles são bem compreensíveis, eles são habituados a trabalhar, né? Sim. Eles sabem trabalhar com intérprete. Né? E é interesse deles também que a gente faça o trabalho correto, tanto porque a pessoa que foi intimada, que está se apresentando, está já nervosa. Né? Então, claro. o nosso trabalho, a gente não necessariamente... Eu não fico nervosa durante um trabalho. Né? Todo mundo quer ajudar, tá todo mundo colaborando. Então, né, mas nós somos humanos, a gente passa de um caso para o outro, então às vezes realmente as palavras faltam. É um processo natural do cérebro. Sim. Né? Então, E você vai pra casa e fica remoendo o caso? não. Sério? Sério. É mesmo? Você nunca... A gente vai falar do médico daqui a pouco, mas você nunca chorou numa situação assim de você falar, puta, coitada, a filha, a mãe, vão tudo ter que voltar pro Brasil. Vai embora, Vai cara. voltar pra Minas. Vai voltar lá pra Minas, tá fudido mesmo. Valadares, governador Vai Valadares. gastar em real. Na verdade, a gente, né, eu acho assim, eu como intérprete, né, tenho sentimento, simpatizo com a situação de muitas pessoas, mas a natureza do trabalho Você aprende, né? realmente Você aprende a ser fria, assim, ou ser distante. Assim, é uma outra causa, por isso que nós precisamos, inclusive, comunicar, né, o tribunal, se a gente conhece a pessoa que foi solicitada para se apresentar. Porque há conflito de interesse e exatamente é isso que eles tentam evitar. Então, assim, a minha posição é simplesmente de interpretar. Porque existe um caso, que já, né, o processo que já estava ocorrendo e os intérpretes não têm acesso no judiciário imigratório, tá? Não tem acesso aos casos. Então, muitas vezes a gente chega lá não sabe... Muitas vezes não. Nós chegamos lá, a gente não sabe sobre o que se trata. A gente fica sabendo no momento. Mas a dúvida é mais, depois você chegou, você não sabe de nada. Aí terminou, o se envolver, que eu digo assim, você se solidarizou com o caso. Aí você vai pra cá e fala assim, puta que pariu, vai ter que gastar em real. Nessa hora tá ali, ó, se fudendo. Tá ferrado esse A coitado. gente às vezes torce, né, para algumas pessoas, fala, poxa, eu espero que dê certo. Né, eu recebi um recado de uma pessoa uma vez, me emocionou. Ele me encontrou no Facebook, eu tenho um perfil de intérprete, como eu também tenho no Instagram. E ele entrou na minha página e ele falou assim, gostaria muito de agradecer você, você mudou minha vida. Eu não sabia quem ele era, porque foi num contexto de muitas pessoas passando, você interpreta um, depois o outro, você não lembra, realmente não lembra, né? Quem é quem? Porque são vários casos parecidos, né? E ele falou assim, eu gostaria de colocar, né, alguma coisa na sua página, uma recomendação, tal. Eu falei assim, bom, passa, mas não conte o seu caso, né? Para as outras pessoas também não acharem que Que tinha você, contato, eu né, mudei a de algum vida, jeito, porque eu não mudei a vida dele. Eu simplesmente interpretei uma boa notícia. Sim. Sim. Só da mesma forma que a gente interpreta boa notícia, a gente também interpreta as que não são boas. Foi alguma filha da puta que fudeu minha vida. Teve uma que mandou assim, eu sei onde você mora. Aí é
complicado, né? Então a gente tem que ser imparcial mesmo, Você- e muito discreto, né? Você sabe que eu já fui num tribunal, já fui parar num tribunal americano. Eu Sério? lembrei agora disso, engraçado. Foi assim, eu tinha alugado um carro, eu tava em Nova York e tinha alugado um carro. Eu ia ficar um tempo, não era muito tempo, mas era um mês mais ou menos. E na rua, eu tava no West Side, lá em cima, no 83. Na rua que eu tava, não podia deixar o carro na quinta-feira, porque eles lavavam a rua. Mas eu não vi a placa. E aí eu deixei e tomei uma multa, né? Quando eu fui devolver o carro, e eu ainda tinha uns dias ainda pra ficar em Nova York, o cara falou, ó, de duas uma, ou você paga essa multa, vai lá e paga e traz o carro, ou a gente paga, mas aí você vai pagar mais, né? Porque eles que estão pagando. Eu falei, onde que eu vou? Aí o cara me deu o endereço, era no centro, no downtown, mas tipo assim, no prédio da prefeitura, né, desse. Aí eu fui pra lá e tal, puta, aquela burocracia assim, de uma fila aqui, senta todo mundo, vai chamar, não sei o quê. Aí eu sentei, chamaram a gente assim, tinha um banco, sentou um monte de cara, que você vira que era tudo motor de táxi, né? Cara de turbante, né? Cara de não sei o quê. E aí eu falei, porra, que esquisito, né? Pra pagar uma multa, não é um guichê que eu vou lá e pago, né? Aí eu falei pro cara que eu tava do meu lado assim, eu falei, aqui que é pra pagar a multa? Aí ele fez assim, não, aqui é pra recorrer. Eu falei, recorrer? Aí tinha a porta aqui do lado, eu dei uma olhada assim pela porta. Cara, era um tribunal de cinema, sabe? A mesa com o juiz, com o cara. Eu falei, caraca! E agora? Na hora que eu falei, puta, eu vou sair daqui, veio Você foi o o carinha próximo. e falou, Vem vai cá. embora, entra aí. Aí eu falei, puta, eu já fui pro lado do juiz, assim, né, cara? E você fica com medo, cara, né? É uma multa Você de nem trânsito. tava devendo, mas Não agora tava você vai devendo nada, revisitar agora a eu tô sua com vida, medo, né? Claro. Aí o juiz olhou pra mim e falou, pegou a multa lá e falou, o que você tem pra falar em sua defesa? Só Eu falei, quero pagar. eu falei isso, eu falei, não tenho nada, eu só quero pagar. E ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu entrei na fila errada. Vai, então tchau, vai embora, vai pra lá e tal. Quase que eu ainda falei pra ele, pô, não dá pra quebrar o galho? Brasileiro. Dá uma quebradinha aqui pra mim. Eu vejo muito aqueles casos do... Eu esqueci o nome do programa que passa na History Channel, que é aqueles casos de aeroporto, que a galera fica Nossa pegando droga Senhora. e... Ah, o TSA? Não tá- É o TSA? Homeland Security? É tipo Homeland Security, mas tem aqui do Brasil. aqui do Brasil. Homeland Insecurity. Que são aqueles casos, assim, do cara. Tem sempre um que eles passam daquela uma aeromoça que só traz joia. Ela traz esse pacote de joia enorme. É assim. tudo pra mim. Tudo pra mim. O que? 50 colar igual? Não pode ser pra você, né? Você já foi pra algo assim? Porque na parte de aeroporto tem... Pô, o pessoal tenta trazer droga, galo, sei lá, animal. Galo? Por que você pensou em Sei lá, galo? porque teve um que eu vi que o cara... Galo? É super comum. Toda hora querem entrar com galo em Nova York. Não, porque teve um que eu vi, cara, que o cara tava tentando trazer uma cabeça de crocodilo empalhada, sabe? Empanada é pior ainda. A milanesa. Foi empalhado e não pode, né? Que foi, André? Fica na sua aí, André. André tá rindo lá. E aí o cara tentou entrar com isso aqui no Brasil e não pode, deu mó treta. E o cara levou mó esporro e ele, entendeu? Então associei por causa do galo. O galo. Lá, né? Não, eu nunca fui solicitada para trabalhar em aeroporto. Eu acho que, inclusive, nós não somos solicitados para trabalhar lá. No nosso time, nós somos... o contexto é mais presídio, centro de detenção e tribunal. Entendi. Entendeu? É porque assim, nesses programas, eu fico fazendo um paralelo, porque assim, você vai interpretar, e pra mim foi difícil associar interpretar com ser nada de ator, e pra mim era tradutora, né? Mas é óbvio que, ok. Mas eu fico vendo os programas e falo assim, puta, esse aí é óbvio que tá devendo. Olha, meu, não tem como. O cara já claro. Quem que Por pagou isso que sua eu perguntei passagem? se ela acha. Quem pagou sua passagem? Meu namorado. Como seu namorado comprou? Não sei. Quantos dias vai ficar? 2. Nossa, aqui tá uma semana, mas aqui tem 2 dias. Nossa, ele errou a passagem. Tipo, é um negócio que é tão Tá na óbvio. cara, Assim, tá na imagina cara. interpretar isso. Eu ia ficar... filha Outro da dia eu vi um que era assim, era o cara e uma mulher. Aí eles começaram a conversar com os dois, né? Ah, a gente é amigo, a gente é só amigo. O cara já tava fudido. Já tava na cara Sim. que ele tinha trazido droga e tal, mas a menina do lado dele
Ah, eu não sabia de nada e tal. Aí separaram os dois, né? Falaram pra ela assim, qual é a sua? Você é amiga dele? Na verdade, ele é meu irmão. Você fala, ai, fodeu. Já era. Isso aí já era, já pegou era. tudo, né? E vai, desmonta o caso, assim. Por isso que eu te perguntei até, se às vezes você olha e fala, esse é malaco, esse aí eu... De novo, velho. Então, se eu penso daí, eu não posso falar. Claro, você não pode falar assim, né? Mas eu pensaria assim, Qual é o crime mais comum de brasileiro? Eu não posso Que não comentar, seja- porque eu não sei Tá. estatísticas. Tá, você não sabe o número certo. Em relação a esses crimes, a gente está falando de pequenas causas Sim. ou do tribunal de condado, na verdade, do estado. E é o que eu não tenho experiência. Entendi. É o que eu estou em treinamento. Entendi. Então, talvez aqui um ano, se você me chamar pra gente conversar de novo, daí pode ser que eu tenha mais informação para te dar, mas Entendi. ao momento eu não sei. Eu não sei te dizer. E você é mais chamada para os casos de imigração? Ah, sim. Isso sem dúvida. é muito mais. Sem dúvida. No Entendi. momento, sim. Tá. Sem dúvida. Mudou alguma coisa na pandemia? Eu digo, teve mais imigrante legal? Você percebeu alguma coisa? Porque o tipo de interpretação de casos que eu pego são casos que estão já pendentes há muito tempo. Ah, entendi. Não são recentes. Então, são pessoas que já estão esperando em ter uma audiência, uma entrevista. E não é aquela entrevista que eles fazem de casamento. É uma coisa um pouco mais... realmente, é um processo mais prolongado que chega até... Né, a um outro nível, né, já um outro patamar, para ter uma Entendi. pessoa tomar decisão realmente na sua vida, né? Entendi. E como que você entrou nisso? Porque assim, do nada, você já morava aqui, você mora lá há 27 anos, você comentou, 27 anos, sim. né? E aí, conta um pouquinho como que isso... Ela foi presa. Não fui presa, daí Eu precisava de um auto... eu me identifiquei um Gostei pouco. dessa profissão. Olha, eu trabalhava como bilíngue, intérprete aqui quando eu morava no Brasil. Enquanto eu ia para faculdade, eu tinha faculdade, eu ia para faculdade aqui e eu trabalhava naquelas feiras do IMB como bilíngue, sabe? Sim. Então eu tinha agências que me chamavam e engraçado que eu sempre era chamada para ficar em stands de estrangeiros. Então eu facilitava a comunicação, os negócios estrangeiros com os brasileiros. Fui para lá, fui para os Estados Unidos. E trabalhei, peguei algumas promoções, algumas coisas, e peguei alguns trabalhos na época de interpretação também. Quando eu fiz isso lá, não tinha ainda treinamento. Daí passou, eu fiz outras coisas e tudo mais. Aconteceu um episódio na minha vida que marketing e idiomas sempre estiveram na minha vida desde a época do Brasil, tá? E eu passei por uma cirurgia, eu tive um problema de coluna e fiz uma cirurgia muito séria, no Brasil inclusive. Quando eu passei por aquele período de reabilitação, eu fiquei praticamente 2 anos, né? Nossa, que terrível. Me reabilitando. Foi muito dramático. Só que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então eu comecei a estudar interpretação e fiz as provas, passei. Então, na verdade, acho que o idioma... A profissão me chamou. Eu me preparei. Mas se eu tinha dom, se eu tinha talento, eu descobri assim, foi muito rápido. Foi assim que eu entrei na indústria. Eu fui convidada para fazer uma prova, passei, e foi assim um efeito dominó. Lógico, comecei a me aperfeiçoar, comecei a treinar, fiz vários treinamentos. Não é uma coisa assim que você faz e para. Você precisa estar sempre renovando, reciclando o teu conhecimento e tudo mais. É assim. Mas o que eu não entendi você... Quando você teve passou pela parte da cirurgia, dessa recuperação, você já focou em ser intérprete ou você foi se aprimorando e pintou a oportunidade e você entrou? Não, eu pensei em entrar naquilo profissionalmente, porque como foi um processo demorado para minha reabilitação, eu realmente achei que eu não fosse andar mais. Eu achei pensei que eu não fosse ter habilidade de trabalhar das 9 às 5. Num trabalho normal. É um trabalho que teoricamente você poderia fazer em casa, que né? eu precisaria simplesmente pensar e falar. Realmente foi isso que eu pensei, porque foi a minha realidade
Que terrível você chegar a ter que pensar isso, né? Sim. Eu precisei abandonar mestrado na época, né? Eu sou formada na BU, em Business Management, entrei no mestrado de gestão de projetos também na BU, antes inclusive de me formar, e com esse drama todo, daí eu precisei interromper tudo. Mas depois que eu comecei a trabalhar como intérprete profissionalmente, realmente, daí eu estudei linguística na faculdade da UMass, Boston, mas também descobri que ser professora de idiomas não era aquilo. Então, hoje eu estudo mestrado na BU, de novo, eu voltei para lá, em comunicação em saúde. Entendi. Enfim, e aí vamos entrar na medicina, então. Na medicina. Sim. Não. Se eu entendi até agora, no judiciário, tudo que você faz como é que chama o primeiro tipo? Sincronizado? Simultâneo. Existem dois modos, simultâneo e consecutivo, dependendo Tá, da natureza. isso. No judiciário... no judiciário tem os dois. Tá. Tem os dois. E aí no médico é mais... deve ter os dois também, mas é mais o consecutivo. No de saúde é mais consecutivo. É mais consecutivo. Não tem... O simultâneo. Simultâneo. Só na cirurgia. O cara tá sendo operado. É o bisturi. É o bisturi. Ele pediu bisturi. Ih, rapaz, ele tá chorando. O médico tá chorando. Peraí. Imagina a dinâmica caótica, né? É que nem médico chorando e piloto de avião quando fala assim, olha, nós estamos chegando para o pouso, por favor, rezem. Quando você apela para Deus, é porque fudeu. Então, assim, aí é consecutivo. E como é que acontece de você ser chamada? Então, quem é que te chama, né, na verdade? Então, na verdade, quando as primeiras interpretações médicas que eu fiz, eu tinha uma agência e a agência ligava, perguntava se eu tinha disponibilidade e eu comparecia. Uma que foi bem interessante, que eu fui chamada, eu estava super ocupada interpretando para outros trabalhos, me telefonaram para você tem tempo? Porque tem uma pessoa que está dando a luz e precisa de um que intérprete. legal! E eu fui chamada, então fui para esse hospital, para a maternidade, para interpretar uma pessoa dando a luz. Realmente foi interessante. Ela ficava pro médico assim, ai! Exato, mas foi a primeira experiência, traduzindo os gritos. Realmente que o coração palpitou. Porque eu vi alguém dando a luz e eu nunca tinha... Você nunca tinha visto? Nunca tinha participado de um parto. Então, aproveita que você tá aí e fez umas fotos, né? Tipo... o parto foi normal ainda, né? Mas assim, eu fiquei na cabeceira, com a mãe de um lado e o pai do outro. Né? Tem uma pequena complicaçãozinha ali e o pai estava quase desmaiando. Então, assim, foi muito interessante que eu olhava para o pai. Caraca. E eu, força, força, força. Interpretava para a mãe, interpretava o médico. Então, tipo assim, foi uma dinâmica muito rápida, né? Os enfermeiros e tudo mais, mas foi muito legal. Você já viu o parto? Você que tá quase lá? Não, vi, assim, internet. Não, assim, tudo bem, mas você nunca viu ao vivo. Assim. Não. Você vai acompanhar? Lógico, opa. Você vai acompanhar? Claro. Vai estar lá. Opa. Eu vi das minhas 3 filhas e a primeira filha, as 3 acabaram sendo cesariana, apesar da minha ex-mulher querer natural de qualquer jeito, normal, parto normal, mas acabou não rolando. A primeira vez eu falei assim, se esse médico, depois de nascer e tudo, se ele virar para mim e falar assim, olha, você vai me dar o seu carro e o seu apartamento, eu dou assim o que ele quiser. Cara, porque é uma coisa que você fala, não pode ser. O cara abriu a mulher, tirou uma vida de dentro, fechou tudo. No dia seguinte já estava andando. Você fala, mas esse cara é genial, né? É incrível mesmo. Essa experiência foda, né? de você ver nascer é incrível. Você ainda estava num papel ali fundamental, né? De ter que... Entrou na família, né? Na foto estavam os 3, assim, e né? pior que ela me convidou para o aniversário de 1 ano da filhinha dela. Claro. Ela disse, olha, o próximo filho que eu tiver, você vai interpretar. Eu achei assim, foi muito legal, porque criou um laço, sabe? Foi muito bonito. Agora, a criança agora está com 8 anos. Ela padrinhou, né? A mãe chama ela e fala, interpreta, eu não estou entendendo. Ele não quer fazer lição de casa. Interpreta ele para mim. E então eu já fui funcionária, né, de hospital e já fui contratada também. Então existe as duas formas de prestação de serviço, como funcionário e também como contratado. Quando você
Então vamos pro meu caso, porque agora eu não tô mais na prisão. Tava andando na rua, sou brasileiro, não falo nada de inglês, fui atropelado, fui pro hospital. Aham. Como é que você chega pra mim? Então. Quem é que vai chamar? A instituição, então depende, né, para o hospital que você for. A gente espera que o hospital que você tenha realmente O Einstein, eu vou pro Einstein. tenha um time de intérprete ali para você, mas todos eles têm recursos para ligar para outros intérpretes, inclusive contratados, para atender remotamente. Nem sabia que tinha isso. Isso. Será que tem isso no Brasil? Tem, você sabe se tem? Eu acho que no Einstein tem intérprete no Einstein. Não, a gente tá falando de SUS. Não, no SUS. Ah, daí já não sei, né? Daí, gente. No SUS. No SUS No é SUS, se tiver o médico lá, já tá feliz que tirar o intérprete, né? Mas lá o intérprete é outro, não é o intérprete de quebrada, assim. Pô, o cara falou assim, aí, doutor, tava indo lá, mano. Ele falou assim, doutor, Estava no caminho, né? Esqueceu humano. Porque É, a gente humano. tem que falar a gíria também. Ah, você tem que falar gíria? Tem que entregar tudo. Ah, então se o A gente cara não falar pode omitir. fuck, A gente tem que falar. você tem que falar se o cara falar, meu, aí eu me fudi, você tem que falar, O intérprete tá lá caraca, para interpretar, não tá para omitir e para adicionar informação nenhuma. que louco isso. Entende a Caralho. responsabilidade? Entendi. É tudo, é contexto inteiro. O bebê nascendo, assim, o médico fala, puta que pariu. Fodeu! Você tem que interpretar isso também. Exato. Caramba. Não pode omitir. E não chega nenhum momento que você fala assim, é melhor eu não falar e você dá uma bugada? Não. Não, porque não é parte do protocolo e eu fui treinada para interpretar. Então, Tá, mas antes do treino, você ficava antes do treino eu não sei, eu nunca passei por essa situação para te falar. Mas eu acho que é natural a pessoa que não tem o treinamento de querer segurar realmente. Porque Claro. nos nossos treinamentos também aparecem estudos de casos, né? De intérpretes não interpretando tudo por razões culturais, linguísticas, palavrão, e sei lá o que mais. Então, um dos exemplos que a gente tem para não fazer. Caraca. Eu tomaria partida. Acho que se eu estivesse ali interpretando e eu achasse eu não o nasci cara. pra isso. Eu ia falar assim, que filha da puta, eu ia ficar ali Tu é tendenciando. safado, cara. É que, na verdade, a gente é uma Que extensão talco. ali, né? Talco. Quem leva saquinho de talco dentro da mochila? Eu assim, dá licença, juiz. Não dá. A gente está lá, nós somos uma extensão do caso, né? Do que está acontecendo. Então, acaba sendo até natural. Não, mas você percebe, vou dar um palpite aqui, a sensação que eu tenho é que você tá tão treinada que É essas automático. piadinhas idiotas que a gente faz não tem nem graça. Porque ela não consegue entender. Ela né, tá cagando, assim. Não. A sensação que eu tenho é que assim, ela tá tão distante da possibilidade de uma dessas nossas piadas que ela fala, eu tenho um protocolo, velho. Você não Eu tá tô aqui entendendo. pra seguir esse protocolo, entendeu? O que você... Não pode, né? Não pode. E lá no hospital, assim, você trabalhava. Foi bem antes, acho que de pandemia. Você ficava como se fosse O pessoal ligava e você interpretava? Era ao vivo? Como que funcionava? Não, então, quando aconteceu a pandemia, eu participei, eu fui contratada para trabalhar para uma rede de hospital, ou de hospitais. Um hospital que tinha várias sedes, né? Então, eu fui contratada e imediatamente eu fui despachada para trabalhar em casa. Porque teve a pandemia, né? Então eles deixaram a gente trabalhar em casa. Então, eram 8 horas diárias, remoto, e podia ter interpretações por vídeo, tem um sistema telefônico, que tem a câmera, daí você consegue ver o paciente na sala. E o não paciente é um consegue ver Zoom? você. Zoom, Teams, Google. Não, é existem uma coisa sistemas específica assim. pra isso. O sistema que eu trabalhava era o próprio telefone, tinha uma câmera, Entendi. né? Então, mas a maioria das minhas interpretações eram por áudio. O médico não chamava pelo vídeo. Talvez por causa da pandemia, porque eles queriam passar rápido. E muitas vezes também eram telefônicas. O médico ligava para a intérprete e a intérprete entrava em contato com o paciente junto com o médico e fazia um three-way call. A maioria das vezes. Então, era assim que era o contexto do meu trabalho. E era muito intenso. E vou te falar, eu realmente não tinha ideia que era tão difícil quanto é. A dinâmica é complicada. O que te surpreendeu, por exemplo? Tudo, né? Porque a gente interpreta todos os tipos
especializações, especialidades médicas, né? Cardiologia, oncologia, pediatria, psiquiatria, Covid, parte de respiratória. Você já deu a notícia para alguém que ele tá com câncer, por exemplo? Já. Putz. Já, mas volta de novo no protocolo. Mas existe uma certa diferença do médico para o judiciário. No médico, tem um pouco mais de flexibilidade, a gente está lá para facilitar a comunicação com o paciente, e a gente tenta falar com um certo carinho também. A gente interpreta, mas não precisa ser tão robótico. Uhum. Nós interpretamos, mas é robótico de uma certa forma, mas a gente pode usar um tom mais personalizado, assim, até para acalmar o paciente. Não precisa ser aquela coisa papum, sabe? Sim. Uhum. Mas eu imagino que dar uma notícia dessa, assim, por mais que seja para uma pessoa, para um terceiro, porra, foi... É difícil e adicionando aqui, a intérprete precisa adicionar que muita dessas desse tato que a gente usa era orientação da própria organização que eu trabalhava, tá? A gente precisa ter essa autorização, então a gente era orientado a explicar para o paciente de uma certa forma, mas tem que pedir sempre a permissão do médico, né? Do provedor. Me fala um negócio, por exemplo, você vai dar a notícia para um cara que ele tem câncer. Você não tem um contato com o médico antes. Não tem uma coisa do médico chegar para você e falar, Leca, vai ser foda. Vou ter que falar que ele tá assim. Você chega lá e você é surpreendida do mesmo jeito que o paciente. Porque na verdade é assim. Quando eu comecei a interpretar uma consulta, eu nunca, porque era remoto, eu nunca cheguei antes com o paciente. Poucas vezes eu falava com o médico, mas os médicos não antecipavam, eles não davam um briefing aí da consulta ou da notícia. Algumas vezes sim, alguns casos específicos, talvez, eu não me lembro do câncer, mas de pessoas que têm HIV, por exemplo. Não dei notícia de HIV, mas olha, nós vamos falar com uma pessoa que tem essa condição médica, só para você não se assustar. Às vezes eles se preparam um pouco, mas não são todos os médicos. Eles não têm muito tempo, não pensam no momento em preparar, porque... Novamente, aquele contexto de saúde, todo mundo já sabe que tem que fazer alguma coisa, né? Que realmente pode ser crítico e delicado, né? Isso é louco, né? Porque você tem uma profissão que você entra na medicina no momento mais crítico ali, nos momentos mais críticos. No judiciário, no mais crítico também, né? E você não é do judiciário ou da medicina. Então, os caras ali devem ter um preparo, né, para aquilo e você meio que, pegou o problema Por isso que a gente facilita o idioma, né? Entendi. O acesso ao idioma, mas inclusive explicações a gente não pode dar. Mas eu não sei o que é isso. Interpreta para o médico. Mas eu não sei o que é isso. Você fala assim mesmo? Exato, você repete sempre na primeira pessoa. Sempre como ela Sempre a primeira pessoa. E daí o médico explica. Que legal. E você explica exatamente. Então você não adiciona e não tira. Praticamente repete que nem um papagaio. Exato. Até porque, assim, pro médico que recebe isso, uma coisa eu falo assim, Neto, a Leca, não sei, sei lá, alguma coisa vai fazer, então fala pra ela. Quando eu falo, não, ela, você já fala basicamente, né? Eu tinha te falado da gente fazer um teste, mas agora me ocorreu uma outra coisa. Quer ver? Um teste não. Que teste? Ninguém tá te testando aqui. Teste. É uma demonstração do que você tá... Eu pensei um outro jeito aqui, quer ver? Você não vai querer fazer algum bate-bola, né, Neto? Não, eu vou fazer assim. Eu vou te falar em português e você fala pro Thiago o que eu tô falando, como se você estivesse numa situação dessa. Você conversa com ele e eu interpreto, porque você não fala pra intérprete. Entendi. Eu falo pra ele. Fala pra ele te responde, mas você precisa me dar um tempo pra eu interpretar, porque vai ser o modo consecutivo. Tá. Legal, ou você quer que eu faça no... Não. Vamos fazer nos dois. Nos dois, tá? Olha, cuidado aí com a extensão da sua frase pra eu conseguir memorizar, hein? Tá legal. Não, a gente vai fazer rapidinho. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou tentar arranhar meu inglês. Porque, tudo bem que você pega sempre americano que fala inglês mesmo. Mas eu não falo tão bem, mas pra que tenha essa sensação. Senão eu falo em português e fica perdido. Então vamos lá. Eu tenho que olhar pra ele, então, né? Vamos lá. Man,
you don't know what happened today. Cara, você não sabe o que aconteceu hoje. It was. We have so many meetings gente tem tantas reuniões hoje with a lot of guys that they're stupid, you know. Muitos caras são estúpidos. The clients that don't want to pay what we want, what we need, and we have to hire people to make the work that they need, you know. A gente precisa fazer o trabalho que eles estão precisando. And they don't even care. Então They eles não just estão nem want to. É muito legal, É cara. foda, né? Muito cinema. Eu tava cagando o que você tava falando, eu só tava esperando. Mas você conseguia? Você conseguia separar? Eu comecei a fazer o consecutivo, mas eu já fiz o simultâneo, né? Então você fez um pouco dos dois, né? Eu reparei que você fez um pouco dos dois. Mas pra mim é mais fácil simultâneo, viu? É mais fácil Sério? simultâneo? Porque Você não precisa gravar, né? A retenção de memória é curta, eu não lembro nada. Eu recebo. Claro, Eu né? adoro, Tem eu isso. adoro simultâneo. É. Eu termino sempre antes do falante. É. Eu amo. Mas o eu sempre consecutivo deve ser muito difícil mesmo por causa dessa coisa de memória. Porque às vezes que eu vi o consecutivo, que eu ficava tentando brincar. Porque eu acho que você fica meio. Se tem um intérprete, mas você entende um pouco das duas línguas, você fica meio, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ela tá vendo. Agora ela vai traduzir. É foda. Puta, meu. Não, o que eu imagino muito assim, difícil. dependendo do convidado, quando a gente vai. Como se apresenta, pô, me apresenta, eu sou XPTO de não sei o que, de não sei o que. Eu falo assim, não, peraí, então. Já não lembro. Imagina isso em tempo real, assim, em inglês. A gente entrevistou a nutricionista, que ela era presidente da Associação de Nutricionistas e Saúde Mental. Ele não pegava. Não, esse foi de primeiro. O que eu demorei mais foi o Bressan. Puta, que o Bressan era assim, professor de não sei o que, doutor de não sei o que. Cara, e vai embora. Imagina no caso dela, quando tá falando de uma negociação, né? Ainda que você tem que guardar toda essa informação. Mas o simultâneo também é foda. Mas você pode falar agora português, eu posso interpretar pra ele em inglês. Se Ah, você quiser, boa, que é a sua boa. vez. Tá Boa. bom. Mas se é consecutivo, seria legal se eu tivesse uma caneta e um papel, né? Tá, peraí. Você tem aí uma caneta e um papel? Eu te dou aqui. Ah, não, né? Você tá muito sofisticada aí no iPad. Não. Então, vamos. Peraí, boa. Legal, gostei dessa. Oi, Edu, dá um tchau pra câmera ali, ó. Você nunca apareceu, ó. Cadê? É o Dudu. Ó, o Edu. A gente apareceu a Babi, o Edu, falta o André. Peraí, deixa eu tirar o relógio. Cara, isso é muito legal. Sério, assim, eu tô mal empolgado. Vou virar intérprete. Vai virar intérprete agora. Vou estudar. Interpretatura. Então ele vai falar em português, você vai me falar em inglês. E aí a gente, de alguma maneira, o que aconteceria? Vamos ver. Tá, então me indica quando eu começo. Tá bom. Neto, por que você não chegou nesses clientes e falou assim, caralho, você tem que me pagar mais, cara, isso aqui não dá pra te entregar. Eu tô fazendo assim, mas eu não posso estar fazendo assim. Eu tenho que estar assim. Você precisa dar tempo pra intérprete interpretar, você não deu tempo. Não. Isso tá vendo? É isso aí, né, cara? É isso aí. Isso era fora da interpretação. Então vamos lá. Vamos lá. Fala de novo? Vai lá. Fala de novo? Você quer que eu repita o que você falou? Não, você pode traduzir. Ah, tá. Então vai. Neto, why did you get why didn't you tell the client, shit, you've got to pay what we need? Then você começou a falar. This guy is an asshole. Esse cara é um cuzão. How come I'll say something to the client like this? That there's no way to do that. I mean, we need the client. I can't do nothing like that. I have to accept what he wants to pay. Calma que ela tem que traduzir, né? Aí agora a intérprete vai ter que pedir pra você falar de volta. Você tem que olhar também pra intérprete fazer sinalização. Ah, entendi. Eu já não lembro o que você falou. Eu não te dei as coordenadas. Gente, vocês podem cortar essa parte e colocar uma melhor? Não, vamos deixar. Tudo bem. Ah, meu Deus. Não, legal, tudo bem, vai você ser não me legal. deu as coordenadas. Então tá. Então eu ouvi o que ele falou e aí eu respondo, there's no way É que to na do verdade eu this. tô um pouquinho nervosa, né, gente? Então vocês estão fazendo É, uma frase imagina. muito comprida aí. É o Neto Tá bom, que eu não vou fazer mais. entendeu. É o Neto, Vou fazer- assim. Então. Tá. No, there's no way I can tell the client that I don't want to do the job we need the job. We have to do something to. Não tem jeito nenhum que eu não vou falar pro cara que eu não posso fazer o trabalho. A gente precisa fazer o trabalho. And I mean, if he doesn't have the money that we need, I have to ask him or try to explain
that we have options for him. Se ele não tem o dinheiro que a gente precisa, eu tenho que explicar para eles as opções que eu tenho. É muito legal. É legal, né? É muito legal. É. Você pode andar comigo a vida toda, do meu lado? My whole entire life. Agora não para mais. Tá vendo? Agora que eu comecei a esquentar. Tem que fazer um sinal. Que nem sadomasoquismo. Tem que fazer um sinal. Agora chega. A palavra... Para. A palavra... Não sei, você que é sado. É só questão mesmo, assim, de aquecimento. Na hora Sim. que aquece também... Né, Eu imagino. Aí tem uma hora que você vai embora. Cara, que nem ficar imitando. Quando a pessoa começa a pegar pilha, você não para. Se eu fosse intérprete, eu não ia parar nunca. Você tá falando só de Traduzir raiva, todo só mundo pra ficar o tempo todo. Você entra no Walgreens assim, uma mulher fala: você tem o remedinho de não sei o quê? Do you have the medicine? O que você escreveu? Às vezes a gente faz um rascunho, né? Sei. Dependendo... deixa eu tomar um golinho de água. Por exemplo, você escreve palavras-chave, você não escreve a frase toda. Sim, não. Palavras-chave, às vezes, dependendo, né, da intensidade, dos detalhes, às vezes eu preciso colocar assim, né? No contexto médico, é muito importante colocar o máximo de informação. Cada um tem sua técnica. Eu preciso anotar porque é um pouco mais desafiante fazer o consecutivo e muitas vezes existem, numa consulta, né? Medicamento, indicações e coisas dessa forma. Então eu preciso estar sempre anotando, inclusive porque a gente nunca sabe quando a pessoa, né, o médico, vai parar de falar. Né? Às vezes, muitas vezes, na verdade, eu precisei interromper pelo telefone pedindo, olha, um minuto que a intérprete precisa entregar essa mensagem para continuar, porque senão o intérprete não consegue entregar. Depois eu não vou conseguir encher o buffer. Eu não consigo entregar encher o buffer. E daí a intérprete não consegue entregar exatamente o que você está falando. Porque assim, a maneira certa de trabalhar com o intérprete é passar a mensagem, mas ter consciência que tem uma pessoa te interpretando. Viu, Neto? Então você precisa permitir que o intérprete raciocine, interprete. Né? É que eu tava puto com o cliente que não queria pagar o negócio, entendeu? Então E é assim que funciona. Não, cara, porra, isso é muito legal. E qual que é a situação que é mais... mais difícil, por exemplo, que nem o Neto falou, que a pessoa não para de falar e ela não tem essa consciência, ou tem alguma outra situação que, sei lá, medicina e o cara começa a falar vários princípios ativos de remédio, que talvez não seja o mesmo aqui. Às vezes, muitas vezes... Toma uma aspirina aí. Muitas vezes Toma não é Novalgina. nem o provedor médico. Às vezes são os pacientes que começam a falar dos diagnósticos, não diagnóstico de sintomas, antes de ter o diagnóstico. E às vezes eles se empolgam um pouco e começam a contar a história. Né? Então, às vezes é um pouquinho complicado, porque sabe como é que é brasileiro? O brasileiro gosta de contar a história para depois chegar no problema. Ou então conta... ele quer contar uma história para justificar o problema. E a intérprete precisa interpretar tudo. Não é só, ele tá com dor de barriga. Ele precisa contar, porque eu estava caminhando ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí deu uma dor de barriga. Então, a intérprete precisa seguir o mesmo processo. Novamente, o profissional, o médico, o judiciário, geralmente eles estão treinados e sabem trabalhar com o intérprete. E sabem que nós precisamos interpretar aquilo. Então, às vezes, fica um pouquinho até longo. Mas a psiquiatria, eu acho que é o mais difícil que tem para interpretar, no meu caso. Eu acho muito difícil interpretar a psiquiatria. A terminologia não é difícil, mas o contexto é impossível. Assim, é complicado. São consultas, às vezes, mais de 1 ou 2 horas. De uma a 2 horas, dependendo da crise da pessoa. Mas deve ser terrível, porque tem esse sigilo médico. Tem o sigilo médico. Né? Então, a assim, pessoa não fica inibida quando você tá lá? De repente, né? Sei lá, o cara quer falar alguma coisa e você tá lá. Quer dizer, se você não tá, fudeu, o médico não vai conseguir saber. Se Tá. você tá, eu vou ter que falar na sua frente. Então, geralmente o paciente que aceitou a consulta com o médico, já quando marcou a consulta, marcou sabendo que ia ter um intérprete. Então tem aquela, né, aquele consentimento, né, de ser interpretado, e tem ele precisa, né, se abrir com o médico. Então o intérprete geralmente é imparcial. Conforme eu disse, eu estava interpretando remoto, então eles não me viam. Mas muitas vezes eu ofereci até para estar em câmera, né, para conseguir até acalmar, né, o paciente.
Mas não é decisão da intérprete, a decisão é do médico de oferecer, mas a intérprete sempre mencionava para o provedor médico, para o psiquiatra, para o terapeuta, É foda. que havia uma possibilidade de aparecer na câmera. No caso, e muitas vezes, a maioria das vezes, o psiquiatra dizia que não. O que eu fico pensando é que assim, você é mega dinâmica, é super elétrica, faz essas traduções em tempo real. Imagina quando você pega alguém prolixo, que repete a mesma história 30 vezes no começo, você deve ficar em Daí pânico. É complicado. Daí é complicado. Mas quem repete geralmente é o paciente. Não, então, mas é o paciente mesmo. Ele vai contar a história que chegou e ele fala assim, não, mas eu tô com essa dor. E ele volta e ele fica nesse loop Exato. infinito. Você não quer matar o cara? Ai, doutor, eu tô com essa dor. Então, sabe, eu tava não, mas porque essa dor? Porque eu tô com essa dor. Então, o intérprete tem que ficar repetindo. Realmente você fica cansativo. puta, assim. Realmente, a gente, tá bom. O médico já sabe, você pensa, né? O médico já sabe que você tá com dor, né? Próximo, mas a intérprete só interpreta, né? Não adiciona. Tipo, vamos lá, vamos passar para o próximo passo. Ele já entendeu que você tá com a dor, vamos, né? Mas não é assim bem que funciona, mas acontece. E muito frequente, inclusive. Teve algum caso... Pra mim, tá na cara que você acha mais legal isso. Você acha mais legal medicina do que jurídico, não? Tem os bons... Sim ou não, Leca? Você gosta mais do médico? Não? Eu acho que o médico, a questão não é gostar, eu acho que o médico é muito mais delicado, mexe muito mais com o emocional do que o jurídico. Mas é mais flexível também. Tem mais flexibilidade até um certo ponto, né? Até um certo ponto. Tem aquela parte de empatia que você pode, né, você pode transmitir, você, né, pode até sorrir. No judiciário você não pode. Teve algum caso médico que você falou, caraca... Muitos? Nossa, deve ter uns vários. Que tem como dias que assim? é um depois do outro. Você fala assim, meu Deus, o que essa pessoa andou fazendo? Mas... Caiu o pinto? Como caiu? Bom, eu não disse isso. Não, mas existem certas coisas que são engraçadas, outras coisas que são obscuras, outras que são bizarras, né? Caraca, isso existe, né? A pessoa faz isso. Tem esse tipo de doença, tem esse tipo de problema. O que essa pessoa fez para chegar nesse ponto, sabe? Você está interpretando, mas existe, né? Aquela né? Mas a gente não julga muito. Vai. Né? Uma bizarra, assim, que você ouviu, que você lembre. Algumas com alguns problemas venéreos, né? Essas são engraçadas. Tipo assim, pode ser, né? Múltiplas coisas, como que chegou nesse ponto? Aí você fica pensando, mas como que isso é possível? Como é que foi parar aí pensar, dentro? Como que certas coisas são possíveis? Né? A gente não chega, não é que é engraçado, a gente tenta entender a lógica, né? Você está interpretando, você raciocina também às vezes, vocês têm tempo, né? Essas são interessantes. Sangue de boi? Né? Que é de 5 litros. Explicar também alguns procedimentos, né? Você começa a imaginar também, por exemplo, fazer uma coloscopia, daí tem todo um ritual, todo um protocolo. Você precisa tomar água, você precisa estar próximo ao banheiro. Então você tem que falar, né? Também de maternidade é interessante, a primeira... Você sabe que eu nunca fiz colonoscopia por causa disso, né? Por causa do interessante. preparo. Quando me falam, eu falei, não vou fazer. Não, mas é importante, você tem mais de 50 anos, você precisa fazer, eu morro. Muitas pessoas não morrem. Você almoça uma vez às 6 horas da tarde, primeira refeição, que é a colonoscopia, né? Mas é parte, né? Todo mundo tem que fazer um certo ponto. Mas é bem interessante a área de saúde. Você aprende muita coisa. Muita coisa. E não tem nenhum que é uma interpretação que seja mais leve, porque a gente só tá falando de coisas mais pesadas, né? Leve no médico? Não no médico. Na hora de marcar consulta, que tal essa? Não me refiro no médico, eu digo... Sim, é o contexto inteiro. O que precisarem na parte de saúde, eles chamam o intérprete e tá lá para interpretar. Não, mas eu me referi em outra profissão, sei lá, tem... Em outras áreas. em outra área, que seja mais leve, que seja, sei lá, engraçada. Porque você não fica só no jurídico e no não, tem treinamentos. Teve um treinamento de aesthetics, né? De medical aesthetics. Essa foi conferência. É legal, você aprende
muito material com médicos, procedimentos médicos, o que é muito legal. Leve, eu acho que eu diria que escolar, quando eles te chamam para você interpretar pais e filhos, vão contar como que os filhos estão indo bem na escola, quais são as partes que eles precisam melhorar, mas sempre aquele clima de Euforia. parabéns, de Sim. euforia, de você fez um ótimo trabalho. Isso é muito legal, isso é bem leve. O médico é um pouquinho... Mas esse das escolas, assim, isso ocorre por uma contratação, é uma solicitação de forma privada ou é o governo, o estado que direciona? Tem das duas formas. Eu sou prestadora de serviços para escolas também, e tem escolas, distritos que me contratam, e eu estou na listagem dos intérpretes deles, e quando eles precisam, eu vou direto para eles. E existem agências, porque é um mercado, né, competitivo, tem agências que querem me contratar também, até para enviar, tanto para outras escolas e tudo mais. Então, assim, é um mercado que tem uma mistura aí de formas de contratação. Então, você pode ser solicitado de várias formas. Enquanto eu estou aqui no Brasil, o meu e-mail está sempre enchendo de solicitações. Então você acorda assim, putz, hoje eu acho que eu vou atuar na área médica. E aí você vai e faz algo. Você vai escolhendo assim? Depende. Sempre aparece. Não é hoje eu vou fazer uma... Pra todo dia? Tem volume dependendo para quem você trabalha, tem. Mas não é a decisão, acho que a decisão, se eu vou trabalhar nesse segmento ou nesse outro segmento, eu acho são escolhas, né? Escolhas suas. Escolhas suas, Sim. né? Dependendo com quem você está fazendo a prestação de serviço e se eles estão te dando trabalho, se você foi contratado. Se você for funcionário, você não tem nem tempo de pegar os trabalhos. Você está só com eles. Mas... sim, existem pessoas que podem fazer a escolha, mas assim, hoje eu só quero isso. Você nunca sabe qual que é a indústria que vão te chamar, se você tem aquele leque de experiência. Às vezes, existem pessoas, intérpretes que só são certificados na área médica e só conseguem fazer médico. O intérprete, não todos os intérpretes conseguem interpretar simultaneamente. É um treinamento específico. Exato, e precisa ter uma certa habilidade acho que com o cérebro. Não é fácil. Existe aí aquela curva de aprendizado. A minha curva, vou te falar que foi uma montanha cheia de pedra, né? Porque você tem que alcançar a velocidade. Então não é uma técnica que alguém te ensina. Entendi. Não, é muito difícil pegar. Mas na hora que você pega também, daí você vai com as pernas nas costas. Mesmo? Você não tem... Você não tem frio na barriga, assim, de falar, putz... Hoje não. Mas assim, dependendo, eu tenho que ter o treinamento. Se for, por exemplo, um treinamento específico, daí dá palpitação. Me chamaram para interpretar uma conferência política na Harvard, Brasil, Estados Unidos. Nossa, eu quase, assim, tive um ataque do coração antes. Porque não acompanha. Foi alguns anos atrás. Tá. Não, porque teve uma do Moro agora há pouco tempo. Não fui eu. Não fui eu que interpretei. Mas dá um nervoso. Eu não lembro o nome dessa pessoa, mas eu interpretei alguém que estava falando sobre agropecuária. Não tive nenhum tipo de preparo, porque eu não sabia o assunto que ele ia falar e não me deram um resumo da apresentação. Eu quase tive um infarto. Mas eu tive uma parceira comigo, enquanto eu gaguejava, eu consegui interpretar, mas terminologia específica é complicado. A minha formação é business, não é agropecuária. Né? Mas existem situações que você é jogada, assim. Você sabe que eu passei uma situação com o intérprete que foi engraçado. Assim, uma vez eu fiz uma campanha, eu fiquei 20 dias no Irã, 20 dias inteira. E as apresentações eram assim, para o ministro da Economia do Irã, entendeu? Na época do Ahmadinejad. E tinha lá o cara que era o fudidão, que era o abaixo do Ahmadinejad. E era um velhinho, baixinho, assim, sabe? Sempre de terno e tal. E sempre super bem arrumado. E ele não falava inglês. As apresentações tinham que ser em inglês, ele não falava inglês, então tinha um tradutor de inglês para iraniano, né, para ele. Então, quando a gente fez a reunião mais importante, devia ter umas 10 pessoas na mesa e tal, e a gente fazendo a apresentação em inglês e tal, quando a gente terminou a apresentação, e o cara fazendo, era simultânea. Não era simultânea, era Consecutivo.
quando a gente terminou a apresentação, o velho olha pra mim e começa a falar em inglês assim, fluente. Fluente, sabe? Aí eu pensei, né, cara, porra, se tivesse... Vai que eu viro pro... Sabe como eu faço brincadeira toda e falo, meu velho, não tá entendendo porra nenhuma do que eu tô falando aqui, entendeu? Se faz uma dessa... Já era, se ferrou, fudeu. o cara, Ali você nem o cara volta. sabia, né? O cara Você nem a volta. inglês, tava só se... E eu acho que ele até, depois a gente ficou pensando assim, eu acho que ele chamou o intérprete... Pra apoio, né? Não, porque ele é iraniano, entendeu? Eu não falo inglês, entendeu? Não vou me Entendi. rebaixar a falar inglês. Apesar dele saber e falar e não sei o quê. Eu falo, não, vai ter um intérprete aí pra falar minha língua, entendeu? Eu acho que pode ter sido isso. Porque ele falava bem demais, assim, pra ser um cara que precisava do intérprete como segurança, entendeu? Uhum. Não sei. Mas sabe que tem muitos casos de pessoas que falam inglês e solicitam intérprete, porque dependendo da situação, eles se sentem nervosos. Então, Claro. tanto na parte médica como na jurídica, é muito comum. Muitas vezes, olha, eu falo o idioma e eu ficava como backup. Então, principalmente em consultas médicas, eu ficava nos bastidores ouvindo, e quando em terapia a paciente não lembrava certas palavras, perguntava, eu falava a terminologia em inglês, ela continuava o bate-papo, né? E no judiciário, daí eles não, dependendo se o juiz concede ou não, a gente também fica de backup para certas palavras que são específicas, que eles não sabem, né? Então, isso é comum. Murder. Murder. Yeah. Esqueceu o juiz. Esqueceu o assassinato e não lembra. Isso é, assim, é muito louco, né? Porque esse lance de dar segurança é bem isso. E é engraçado porque você até... Antes da gente começar, você tava mais tensa de saber como que ia ser do que eu acho que algo muito mais foda assim, perigoso, assim, super tenso. Entendeu? Você tem você passa por situações seríssimas, né? E parece que você passa de boa, assim, né? Ah, sim. Em compensação pra nossa conversa aqui, você fala, putz, será que eu vou falar alguma coisa? É porque a gente tá falando agora sobre mim, né? Verdade. Né? Agora sou eu. Verdade. Sou eu, assim, no spotlight. Quer dizer, a minha experiência, né? Mas a gente fica um pouco apreensivo, né? Mas agora já vou soltou. com a galera, né? Já soltou. E Já dá pra sei. fazer isso aqui no Brasil? Não, sei lá, você ser aqui, mas é tão profissional, tem tanta demanda quanto lá fora? Olha, eu não conheço o mercado do Brasil, né? Existem profissionais excelentíssimos, cursos ótimos. Eu nunca fiz os cursos do Brasil, meus cursos foram todos lá. Mas já muitos colegas de trabalho falam muito bem de certas instituições. Eu acho que tem a PUC do Rio, que oferece um curso de intérprete. E de tradutor também. Porque o tradutor é o escrito, né? O intérprete é falado. Essa era a minha dúvida. Qual que era... Mas muitas pessoas falam, chama o tradutor. Sim. Poucos sabem que é intérprete. Então a gente entende. Os intérpretes que falam, eu sou intérprete. Você Mas corrige, Mas você assim? não é tradutora. Olha, eu traduzo documentos, eu traduzo até um certo ponto, né? Porque eu acho que tradução pode ser um pouco, tá vendo? Um pouco mais complexa. Eu prefiro me abster um pouco de traduções complicadas, tanto porque também é um pouco de conflito do meu trabalho, do que eu faço. É muita coisa, a gente precisa se especificar, né? Eu consigo traduzir sim, mas chega num ponto que a gente já começa a misturar um pouco algumas habilidades e eu faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Então acho que o cérebro precisa de um break. Você consegue escrever tão rápido quanto você fala? Se fosse para ser invertido, porque tem, sei lá, numa audiência, tem alguém que você está fazendo uma tradução em tempo real e aí você tem até uma quantidade de palavras por minuto, só que imagina que você tem que transcrever, enquanto alguém está trabalhando, você também escreve. Você consegue ser tão rápida quanto? O intérprete não faz transcrição, o intérprete só fala. A transcrição Fui meio burraldo, então, nessa. Não, porque é uma dinâmica que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas desconhecem. Realmente, legal saber. O intérprete no judiciário, no tribunal, eu estou falando do imigratório, tá? Porque daí do Estado já é um outro protocolo, tá? Já existe uma outra ali, uma outra rotina que é feita e realmente eu não posso falar
com muita propriedade porque eu não tenho essa experiência. No imigratório, nós interpretamos, nós somos gravados e nós repetimos o que falamos. Se, por acaso, houver a necessidade de fazer um sight translation, que é um texto que eles entregam para o intérprete e o intérprete lê o texto em outro idioma em voz alta. Nós fazemos, mas isso não acontece com frequência. Tanto porque o intérprete não tem contato direto com o respondente, com o inquirido. Eu consigo escrever anotações para facilitar a minha interpretação. No caso, se for um depoimento prolongado, rico em detalhes, são coisas super importantes para a gente não esquecer. Porque está nos autos também. Talvez o advogado fale português também. Talvez todo mundo fale português. Juiz, advogado, e vocês só estão ali falando inglês porque tá lá. Espanhol, mas pode existir ali um fato de questionamento, até a contagem de palavras. Porque é muito específico. Né? Então não dá para... Então as minhas anotações são rápidas, mas eu não redijo, não faço transcrições. Já no médico, como eu interpretava remoto, baseava simplesmente no som, e eu não tinha nenhuma ideia visual do que estava acontecendo, eu precisava fazer transcrição, que eram as minhas anotações, para mim. Porque eu não tinha nenhum tipo de ideia. Fisioterapia, vai aqui, vai ali, agacha aqui. Imagina você escutando isso, você não sabe o que eles estão fazendo. Outra coisa. Eles fazem isso com 5 outros fisioterapeutas, dando outras diretrizes para o paciente. Às vezes tem outros intérpretes. Então, a poluição auditiva era assim, absurda. Poluição sonora. Sonora. Obrigada pela correção para intérprete. E quando havia também ligações para consultas para o paciente está no mercado e está falando com o médico, puxando o carrinho do mercado. E durante a pandemia era muito comum isso. Você escutava assim, buzina, aspirador, Aspirador de pó, muita gente limpa a casa, você tá ligando, a intérprete fala, por favor, a senhora pode desligar Você fala? Às vezes precisava pedir, né? Com licença, doutora, a intérprete não consegue ouvir. Se a intérprete não ouve, a intérprete não consegue interpretar. Mas é fato, você não ouve, você não interpreta, você não entende, né? Então, isso era muito constante. Entendi. Cara, deve ser engraçado, porque imagina, dá pra você desligar essa porra desse aspirador? E qual foi a interpretação mais complexa que você teve envolvendo idiomas diferentes? Né? Que nem o Neto falou assim, eu tava lá em Israel, então, sei lá, teve mais o idioma X pro inglês, o inglês pro português. Irã. Nunca fui para Israel. Irã, Israel. Os encounters, né? Porque na área médica nós chamamos de encounters, né? Quando eu estou interpretando um encounter, é geralmente inglês e português. Muitas vezes, em outros lugares, outros contextos, eles chamam uma intérprete de português do Brasil para interpretar um paciente, alguém de Portugal. Existem complexidades no idioma, o uso das mesmas palavras com significados diferentes. Então, geralmente, eu recuso esse tipo de interpretação. Como que eu recuso? A intérprete tem o dialeto do Brasil e a intérprete não se sente confortável interpretando porque pode comprometer ali aquela consulta. A intérprete pode cometer algum equívoco, algum erro de interpretação, da tradução, da conversão do ponto, que não é o que o paciente está querendo dizer, e falar uma coisa completamente diferente. Aconteceu isso uma vez comigo, muito tempo atrás, não foi no hospital. Eu fiz uma visita com uma enfermeira em uma das pacientes dela. Essa foi um seguro médico, que na verdade, para que eu fazer prestação de serviço. E foi quando eu aprendi a minha lição. Eu não lembro exato, mas ela estava falando de pressão alta e usou uma palavra completamente diferente que não indicava pressão alta. E ela era do Açores, das ilhas, uma senhora. Então, mas assim, como foi uma coisa mais tranquila, mais relaxada, eu tive o espaço para falar, não, em português a gente não fala assim. Né? Então, um pouquinho, ao meu ver, é um território
Mais minado, delicado, né? delicado, né? Como a intérprete fala português, ele é de Cabo Verde. Ele entende português do Brasil muito bem, mas eu não entendo o dialeto deles. Né? E isso é uma loucura, né? Porque eu tenho falado muito da Lúlia aqui. A Lúlia, minha ex-mulher, é argentina, mãe das meninas, né, das minhas filhas. E eu lembro que quando a gente... Só que ela fala português muito bem, ela está há muitos anos, ela quase não tem sotaque. Você percebe que tem alguma coisinha assim, mas é muito pouco. E uma vez a gente estava no cinema, na fila do cinema, foi quando eu descobri que argentinos têm mais dificuldade para entender o que a gente fala em português do que a gente para entender. Essa coisa não é simétrica, né? Uma língua não é simétrica a outra. Tipo, eu entendo você, consequentemente você me entende também. A gente tava na fila e a Luli fez assim: mira que gordo que é esse boludo aí adelante. Eu falei: shh. Ela falou assim: que? Tô falando em castelhano. E daí todo mundo entende o que você tá falando, entendeu? Sim. Então é engraçado isso. Às vezes o cara é do Açores, ele pode entender você, mas você não entende ele. Exato. Mas é complicado, né? Porque quando você não está entendendo e precisa interpretar, daí o que a gente faz? Tá no meio da consulta, no meio de uma audiência. Então, geralmente o protocolo é avisar, olha, o dialeto é outro, podemos prosseguir, porém, a margem de erro é grande. Gostaria de proceder ou... Você já foi trocada alguma vez assim? Tipo, então não. Então vamos Já, muitas vezes. Isso não é Entendi. questão de... a questão de realmente protocolo não é um mesmo. problema, não é um problema, é uma situação Não, mas normal. trocado, assim, quando nós somos contratados, eu acho que eu estou entendendo a natureza da pergunta, quando o intérprete é contratado, interpretando ou não, a contratação foi feita. Não, sim, foi feito. A pergunta é mais do tipo de ser substituída, né? Não pela parte financeira, né? Sim, mas na verdade se a gente não está sentindo firmeza, né? Vamos falar o português assim bem, se a gente não está sentindo firmeza realmente que dá para fazer o trabalho correto, porque na verdade a gente precisa ser o mais específico possível. Você tem que passar realmente o trabalho para quem é capacitado e consegue, tem noção da terminologia, porque a extensão daquele diálogo a gente não sabe até que ponto vai chegar, né? Então é complicado. E, por exemplo, quando você é contratada, escalada ou solicitada, né? Em paralelo, tem alguém que fica de backup? Porque vamos supor, a audiência é amanhã, ocorre um imprevisto, você não consegue ir comparecer. E aí? Isso não acontece. Isso não acontece. Não, comigo não acontece. Não, mas não tô falando você. Eu quero dizer o seguinte: aconteceu um problema pessoal. Assim, não é uma. Sei lá, você caiu, aconteceu alguma coisa acidente, que um acidente que não é acordei indisposto, não vou interpretar. É algo que não tem como comparecer. Existe alguém que chega por backup ou a audiência ou tudo é cancelado? Bom, geralmente, o coordenador, por isso que nós recebemos as nossas solicitações, né? E nós, com uma certa antecedência, existem solicitações de emergência, né? Ou de urgência, a critério de urgência, às vezes eu recebo à noite, nós precisamos amanhã cedo. Você tem disponibilidade? Mas nós nunca sabemos a natureza da urgência, se foi um cancelamento ou não. Quem cancelou é bom ter uma boa explicação. Porque na verdade, quando o profissional se compromete a pegar, né, o trabalho, o assignment, né, ele está envolvendo muitas pecinhas aí, né, desse tabuleiro. Né? Então, afeta, é um efeito dominó. Né? Então, geralmente, seria bom eles terem um backup, mas existem épocas que eles não têm intérprete suficiente para cobrir a demanda. Porque também no judiciário incorpora várias coisas, né? Tem deposições, depoimentos, escritório de advogado, de um seguro médico. Também, às vezes, não é pertinente somente no judiciário. Né? Existem... E a penalização é como? Sei lá, por exemplo, as pessoas faltam, elas erram, como que isso daí é? Nós não temos penalização. Existe lá uma quebra de contrato, dependendo do contexto, lógico, se houver um acidente, notifica. Eu não, se realmente for acho que uma falha humana, eu acho que todo mundo, né, entra num acordo ali.
Mas existe cláusulas ali no contrato. Mas eu desconheço se já foi aplicada, mas existe uma cláusula, então tem um risco ali. Existe o risco, né? Mas talvez de ressarcir. Nasceu o De volta. bebê, ela foi lá, pegou no colo e deixou cair. Mas pensou? muitas vezes o Tá lá no intérprete. contrato. Não pode deixar o bebê exato. cair. Não pode deixar o bebê cair. Mas o intérprete, dependendo do lugar, né, do contrato e do contratante, precisa ter um respaldo, até ter um seguro de liability, então de Claro, responsabilidade, né, para sua interpretação, se você interpretar errado. Legal. É isso? É isso. Sim. Pô, Leca, adorei principalmente o momento da tradução. Da tradução, foi muito bom. legal ver você em ação. Muito obrigada. Eu passei um nervosinho aqui, mas eu espero que eu tenha feito um pouquinho Cara, legal. não, foi demais. Não, foi muito Foi gostoso bacana. estar aqui com vocês. Demais, aprendi um monte de coisa. Muito legal ver você trabalhando. Aliás, você fez essas anotações, eu lembrei, você não deve saber. Sabe o que é taquigrafia? Cara, não. Assim, A- não me é estranho. A mas- minha mãe era secretária, né? E taquigrafia era uma coisa que se usava antigamente. O diretor vai fazer, sabe aquele negócio de escreve uma carta assim? Prezado, não sei o que, estava pensando não sei o quê. Não dá para escrever tão rápido quanto. Então tem uns símbolos assim. E eu já fiz a minha mãe escrever umas coisas em taquigrafia, é muito louco. Você olha assim, você fala, cara, o que tá escrito aí? Porque não são as palavras, sabe? São as... É muito legal, mas você são escreve, símbolos. Não, né? eu escrevo algumas coisas mas eles ensinam, nós aprendemos também. São símbolos que você sente a melhor associação. Por exemplo, Entendi. data, se é para cima, se é para baixo, se é positivo, se é negativo, Claro. dependendo. Eu comecei a escrever aqui, mas são as anotações. Existem cursos só de anotações também, até para... Caraca, que legal. porque às vezes o contexto é muito, muito extenso, né? Mas eu não usei essa técnica Elas porque eu uma- não tenho usado ela. Na medicina ela usa muito uma cruzinha assim. Ela vai escrevendo assim. E você, cruzinha. Caramba, não, muito legal. Meu, muito obrigado, muito Obrigada obrigado. a Foi vocês. demais. Acho que foi uma das mais diferentes que a gente teve de... Foi a mais exótica. Foi. Profissão mais exótica. Ai, que bom. Espero ter Muito contribuído legal. aí com vocês. Não, foi o máximo. Né, com nas internas. Tô contente de estar aqui, fazer parte. E quando que você Legal. volta? Quando que você No volta? final da semana que vem. Ah, você já tá indo. aí. Já vim, passei aqui as minhas férias, Foi. agora tem que voltar pro trabalho. Então foi a nossa sorte aqui. Foi, conseguimos pegar. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado, Leca, assim, puta, demais. E acho que é isso, né? É isso. Se alguém quiser te contatar, boa. fazer alguma tradução, que tipo de coisas que você consegue ajudar? Eu tenho o perfil do Facebook, que é Alexandra Interpreter. A gente coloca aqui. E tem... E tem o Instagram também, que... No Instagram, não. Fala como é que é o correto. Instagram. 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 E eu geralmente posto coisas do dia a dia, não só de trabalho. Só Fala em inglês então, anuncie o seu Instagram em inglês. Hey guys, come visit my page. Please follow me, sign up, and send me a message if you need an interpreter. Where's your handle? At Instagram. Instagram, Alexandra Interpreter. Interpret. www.instagram.com/Alexandra Interpreter. É muito legal, né? Muito legal. Cara, obrigado. Obrigado Obrigada a mesmo. vocês. Obrigado pra vocês que ficaram com a gente até agora e assistiram. Terça-feira, 18 horas, sempre um episódio novo. Beijo. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.